Olá, bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje eu quero trazer uma reflexão através de uma pergunta. Quem é você quando não tem ninguém te olhando? Quem é você quando você está sozinho? Quando você não precisa se mostrar forte, alegre, honesto, amoroso, paciente? Quem é você? E essa pergunta traz uma conexão com as máscaras que usamos todos os dias, as máscaras que precisamos usar. Começando pelas máscaras do trabalho, da profissão. Quantas máscaras temos que usar no nosso trabalho? Começando pelo uniforme, né? Se eu coloco a roupa de um executivo, um jaleco de um médico, ou um crachá de uma profissão que eu uso, eu já tenho que me comportar de uma maneira por estar representando aquela profissão, representando aquele ser, usando aquela armadura, aquela roupa. E aí eu já deixo de ser quem eu sou. E a segunda máscara no trabalho é para poder caber naquele ambiente, né? Para eu poder fazer parte, entrar naquele ambiente, me relacionar ali, eu preciso ser quem eu não sou e vou colocando mais máscaras para mostrar aquilo que eu não sou. Frederic Laloux fala disso no livro Reinventando Organizações. Ele fala desses ambientes sem alma, de pessoas sem vida no ambiente profissional por terem que mostrar aquilo que elas não são, não poderem ser quem são de verdade. E tem um outro pesquisador, esse é o nome dele, que fala, né? Quantas mentiras você tem que contar ou aceitar ou ser para poder fazer parte de um ambiente? E aí fica a reflexão, né? Para sentar nas mesas que você senta hoje, para frequentar os ambientes que você frequenta hoje, quantas mentiras você está tendo que aceitar? Você está tendo que corroborar, você está tendo que ser para poder estar ali sentado. E faz sentido, tem relação com a sua fé, com a sua verdade? Mas as máscaras não param só no trabalho, no profissional. As máscaras continuam em casa, né? Quantas máscaras nós usamos na nossa casa? No almoço de domingo em família, dizendo que está tudo bem, mas no fundo está desabando, está despedaçando. Para os amigos, mostrando só as boas viagens, os bons momentos, mas os bastidores ali no estoque está tudo bagunçado, tudo desorganizado. Nas redes sociais, então, nem se fala, né? É um festival de máscaras usadas nas redes sociais para mostrar aquilo que acha que precisa ser mostrado para ser aceito. Até no mundo espiritual, na igreja, no templo, nos lugares que você frequenta sobre espiritualidade, dizendo que é tranquilo, é pacífico, é espiritualizado, é amoroso, e graças a Deus está tudo bem, mas no fundo não está. E por que usamos essas máscaras, né? Então, se você lembrou de alguém, se esse vídeo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal se não está inscrito, toca no sininho, compartilha esse vídeo com alguém. Mas usamos máscaras por medo, na maioria das vezes. Medo de não sermos aceitos, medo de não poder fazer parte, medo de ser julgado, criticado ou violentado de alguma forma. Porque talvez já passamos por isso, ou vimos alguém passar por isso, ou colocaram essas crenças em nós. E não está errado. Mas é que a máscara nós usamos muitas vezes para criar um escudo, uma armadura, uma proteção, ela acaba se tornando uma prisão. E presos dentro dessas máscaras, dentro dessas armaduras, além de nos protegermos, não conseguimos deixar o amor transbordar, o nosso melhor sair, a nossa verdade sair. E acabamos ficando aprisionados por essas máscaras que vamos criando e colocando todos os dias em todos os lugares. Yogananda fala que de trás dessas máscaras tem duas faces. Ele não fala das máscaras, né? Eu estou fazendo só essa conexão. A face da inferioridade e da superioridade. Porque aquele ser superior que se coloca como sábio, forte, que sabe tudo, que está acima de tudo, na verdade essa superioridade nasceu de uma identificação de uma fraqueza, de uma inferioridade interior, que como escudo vai criando essa máscara de superioridade, que sabe mais, sabe muito, para que ninguém veja essa inferioridade que ele detectou dentro dele, essa fraqueza. Então normalmente no ambiente o mais egóico, o mais sábio, o que está acima, se coloca como superior, é o que na realidade tem uma maior fragilidade, maior fraqueza. E aí você também está errado nos dois pontos. Ele diz que nós estamos errados nos dois pontos. Tanto em ser superior, como ser inferior. Por quê? Ele diz que nós somos filhos de Deus. E na Bíblia diz, filhos de Deus só tem mais semelhança de Deus. Não importa a sua crença, qualquer que seja a hierarquia, você vem de algum lugar, alguém te criou. Existe uma hierarquia superior que te criou e você faz parte dela e vamos usar como Deus aqui. Yogananda ainda usa para você parar de ser uma criança vil, mortal, para se tornar um ser
divino, uma criança de Deus, um filho de Deus. Então, como um filho de Deus pode ser superior a algo ou alguém, ou pode ser inferior a algo e alguém? Porque o divino está em você. E o que você precisa fazer é lembrar desses valores divinos, dessa grandiosidade que você é, para que você entenda e não precise mais usar máscaras e consiga reconhecer a sua fé, reconhecer o Filho de Deus que você é, o divino que você é, o co-criador que você é. E quando você reconhece isso, você não precisa usar máscaras e nem usar essas duas faces. Você entende que você não precisa ser superior, porque tudo que você faz não é você, é o divino atuando de dentro de você, atuando através de você. Então não é você, é o divino. E você faz porque você quer servir e deixa o divino atuar através de você. E não tem como você se sentir inferior. Porque como alguém filho de Deus, uma criança de Deus, um filho de Deus, é inferior a alguma coisa. Se o divino habita em você, como você é inferior a alguma coisa. Simplesmente é. E quando você para e começa a se perceber e reconhecer esse divino que está em você, deixar a sua alma atuar, você não precisa mais de máscaras. Porque você sabe quem você é. Você tem fé, você tem verdade. A sua alma toma conta do seu ser. Toma conta do seu atuar no mundo, do seu fazer. E não importa onde você esteja, você vai ser quem você é. Porque é o amor, porque é a bondade, porque é o divino transbordando de você. E aí você vai ser o exemplo da transformação. E vai entender que não precisa de máscaras para pertencer a nada. Você não precisa pertencer a nada porque você já é. Você já é filho de Deus. Feito em imagem de Deus. Você confia no divino que habita em você. E aí não tem mais fronteiras. Você entende que tá tudo certo e você só precisa ser quem você é. Mas como é que eu faço para não ter mais que usar máscaras e reconhecer esse divino que existe em mim? E Yogananda também fala de que quanto mais ego você tem, mais o ego inflado você tem, mais você afasta o divino de você. E ele fala, inverta a frase. Quanto mais o divino está em você, quanto mais o divino está grande, confiante, com fé em você, mais o ego vai diminuindo e vai indo embora. E essa inferioridade, superioridade, necessidade de máscaras se vão. E aí você é o que você é, filho de Deus, feito em imagem e semelhança de Deus. Mas para isso você precisa praticar. Mergulhar no divino, deixar o divino transbordar, praticar a sua fé, sem ser quem você veio ser aqui. Lendo, estudando, orando, meditando, tendo o divino o tempo inteiro, não só no templo, não só na igreja, não só no momento de oração, não só no momento de dificuldade, Deus o tempo inteiro em tudo que você faz. Na hora que você veste a sua roupa do profissional, na hora que você está sentado em família, na hora que você vai encontrar os amigos, na hora que você vai dar o seu tempo para a rede social, o divino, a sua consciência divina, a sua alma tem que estar lá. E as máscaras vão caindo, e esse peso, essa carcaça, essa prisão que você formou com essas máscaras vão se desfazendo, desmanchando. E aí você se torna a pessoa que Deus quer abraçar, que Deus reconhece como filho dele, que colocou você aqui nesse mundo, nesse momento, para ser a pessoa que você veio ser, aquilo que já existe dentro de você. Einstein também fala uma coisa muito interessante, né? Que nós experienciamos esse mundo através dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nesse nosso lado sensorial, e muitas vezes nos colocamos à parte do mundo, como seres individuais separados do mundo. E isso cria uma prisão também, ele fala. O que precisamos fazer é sair dessa prisão e entendermos que fazemos parte de tudo e de todos. E que fazemos parte da menor coisa dessa natureza, de todas as pessoas, de todos os seres dessa natureza. E quando entendemos isso, reconhecemos esse divino em nós, e começamos a atuar com esse ser transbordando para contribuir com tudo que está à nossa volta, e aí nós largamos essa prisão, vivemos a vida que precisamos viver aqui. Então eu te deixo a pergunta novamente, reconhecendo que você é filho de Deus, feito em imagem e semelhança de Deus, que você é uma criança divina, uma criança de Deus. Quem é você quando você está sozinho, quando ninguém está olhando? Jesus já falava para os líderes espirituais da época, hipócritas. Falou muitas vezes hipócritas. Hipócritas do grego vem de ator, de encenar, dos atores que usavam as máscaras. Ele dizia para pararem de ser hipócritas. Jesus queria que todos nós deixássemos de ser hipócritas para sermos verdadeiros, inteiros. E inteiros vem do íntegro.
de sermos íntegros, sermos quem somos no trabalho, em casa, na escola, com os amigos, sozinhos. É isso que Jesus esperava, essa verdade de sermos quem somos, reconhecermos de quem somos filhos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e sermos a pura verdade a todo instante e a toda hora como Ele foi. Teremos sofrimento? Sim, teremos dores, sentimentos vão brotar, é natural do ser humano. Mas que possamos reconhecer e deixar eles fluírem de uma maneira sábia, porque reconhecemos quem somos. Vamos ter raiva, dor, inveja, mágoa, tristeza, alegria, vamos. Mas não deixar isso tomar conta de nós, simplesmente perceber esses sentimentos, deixar eles fluírem. Não ficar guardando, porque isso vira uma bomba relógio para explodir a qualquer momento em alguém que não precisa da sua explosão, porque você foi acumulando sentimentos por não querer reconhecer. E fomos criados assim, né, que não podemos sentir, não podemos chorar, não podemos ter raiva, não podemos nada disso. Podemos sentir, perceber, mas não extravasar num instinto animal. E nem ficar guardando e não reconhecer. Precisamos deixar ela fluir com sabedoria, reconhecer que lá ela está, perceber que eu sou humano e estou sentindo isso, mas que sou um ser divino, um ser eterno. E com isso eu vou transformar e deixar fluir essa emoção de outra maneira, numa escrita, numa pintura, numa atividade física, gritando, dançando. Me percebendo e me reconhecendo cada vez mais, entendendo que eu sou filho de Deus com luz e sombra e preciso acolher as duas coisas. Mas sendo quem eu tenho que ser a todo instante, em todo lugar, a toda hora. Porque é isso que o Criador, que o Deus, os deuses, orixás, as hierarquias superiores esperam de nós. Que possamos cumprir nosso papel, essa missão. E para isso precisamos saber quem somos e sermos esse ser o tempo todo, a todo instante, sem máscaras. Eu desejo uma semana maravilhosa, um grande beijo no seu coração e fique com Deus.